Muito boa noite, librianas e librianos do meu coraçãozinho. Perdão pela demora, mas é porque, graças a deusa, eu tô tendo muitos afazeres no meu dia a dia. Então, o que eu não consegui gravar, que tá faltando, são Libra, Escorpião e Sagitário, eu vou fazer agora, tá bom? Lembra que a gente tem a metade do mês, primeira quinzena, a energia do mês e a última quinzena, segunda quinzena do mês. Bora lá saber o que Deus e a deusa, que os Exus e Pombagiras, que os meus mentores, que todos que me guiam, me protegem e me orientam sobre o que dizer para vocês. Vamos saber o que eles querem dizer enquanto orientação para o seu mês, Libra. Libra, junho de 2022. Fundo do deck, a torre pede mudanças, mudanças que virão pelo amor ou pela dor. Se você sabe o que tem que mudar, mude, para que você tenha a energia do sol na sua vida. Não espere que as coisas se transformem pela dor. A torre normalmente fala da casa caindo, a casa de Deus, a torre que representa a Torre de Babel, que foi feita por Deus e pela deusa para abrigar nós quando ainda éramos anjos, mas ainda somos filhos de Deus e da deusa e temos o DNA divino, mesmo sem asas. Pois eu conto isso direito. Primeira quinzena a gente tem a morte, de novo, transformação. E a lua com os teus medos. Tá com medo de quê? A gente tem a força divina na segunda quinzena, força de Deus e da deusa. E temos a estrela como guia. Olha que interessante. A gente começa o mês com a carta da lua e fecha com a carta da estrela. Vamos ver o que isso quer dizer. Primeiro, a gente tem lua, sol e estrela. O sol como energia do mês. Significa que vai ser um mês próspero, iluminado, saudável, cheio de luz e de paz. Isso já é mais da metade do caminho de coisas boas para acontecer. Óbvio que tudo depende do que você faz com o seu dia a dia, do que você faz com o seu limão. Se você chupa, fica com acidez nos dentes, nossa, eu pude sentir. Ou se você faz uma limonada doce com leite condensado, gostosa, uma caipirinha que te deixa molinho, molinha. Isso depende do que você faz, né? Com o seu dia a dia e com o que acontece nesse dia a dia, tá bom? Normalmente a carta do sol é isso: paz, saúde, prosperidade, felicidade. Então, se tem tudo para ser assim o seu mês, por que você não planta coisas boas para colher coisas maravilhosas? Se você planta coisas tristes, planta tristeza, planta maldade, é isso que você vai ter em troca, em dobro. Eu diria em triplo, né? Sempre digo, sai de você é uma vez, bate no outro é duas vezes e volta para você é a terceira vez. Sabendo disso é burrice, né? Se você plantar coisas ruins. Maledicência, falsidade, maldade, falar mal do outro por trás, isso não é legal, né? Então, isso vai voltar para você. De qualquer forma, se você estender a mão, se você acolher quem precisa, der uma palavra amiga, por que não, né? O que você tem a perder de fazer desta maneira? Não deu tempo, gente, não deu tempo, como eu disse, a minha vida tá bem corrida, mas tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Na primeira quinzena, a gente tem a morte e a lua. O que isso quer dizer? A morte sempre fala da morte energética de algo. Então, alguém vai morrer? Vai morrer trocentos milhões de pessoas no planeta, né? Não significa que você que está assistindo vai morrer fisicamente.
Normalmente, a carta da morte fala de transformar, né? Essa foice de luz vem e corta trevas e transforma em luz. Percebe que a proporção da parte de luz para a parte de trevas é bem maior. Então, a tendência é de que coisas maravilhosas se transformem. Coisas que não estão tão boas se transformem em coisas melhores, mais produtivas, mais aceitáveis, tá? A lua fala dos teus medos. Você tá com medo do quê? Você já parou para pensar que quando você encara o medo de frente, olha no olho dele e pergunta o que que é? Eu tô com medo de você por quê? Você pode ter uma noção diferente do que está te causando medo. Você pode entender que é um medo infundado, é desnecessário e que se você só se programar, você vai conseguir entender o seu medo e dar a volta nele, enganá-lo, fazer com que ele não seja mais um medo, e sim um olhei de frente, me responsabilizo por isso e agora eu vou dar um jeito nessa situação. Pode ser dessa forma ou não, é o que eu falei no começo do vídeo. Depende do que você vai fazer com cada uma das coisas que acontecer na sua vida, né? Então, o medo fala de coisas obscuras, coisas encobertas. Talvez na primeira quinzena você vai ter a certeza do que estava mais ou menos dito, para não dizer maldito, né? Você vai ter a certeza do que era. Eu sabia, mas eu não tinha certeza, eu não vi. Algo se concretiza e se transforma. Talvez você entenda que o medo não era para ter sido sentido. Talvez você entenda que o medo agora se transforma num não tenho mais medo, vou encarar isso de frente e vou evoluir. Se te causa medo, é porque provavelmente você não conhece ainda. Então, é natural que se sinta medo de algo que a gente não conhece, mas não é natural você ficar paralisado sem saber o que fazer. Você tem que dar um norte para o que está sentindo, para o que está vendo, para o que está ouvindo. Então, algo vem à tona na primeira quinzena, logo no começo. Se já não veio, porque a gente já está no dia 5, amanhã já é dia 6, né? Hoje já nem conta mais, porque você vai ouvir essa leitura hoje e aí, se não aconteceu algo que estava encoberto e passa a ser descoberto por você, vai acontecer ainda até o dia 15, tá? O que eu tenho para te dizer é que não é ruim. Talvez você esteja com medo que não faz parte da sua natureza, que o que está encoberto, que o que está obscuro não é tão assustador quanto parece, tá? Por quê? Porque a gente fala na primeira quinzena de energia de transformação e a energia do seu mês é a energia de luz e prosperidade. Então, há de ser bom. O seu mês inteiro é bom, porque a gente tem a força e tem a estrela na segunda quinzena. Então, muito possivelmente, o que transforma aqui na primeira e que você descobre é algo bom. Pode gerar um contrato, porque a gente tem um contrato aqui debaixo dos pés do leão. Tem uma lupa pedindo para você olhar nas entrelinhas desse contrato. Esse contrato pode ser qualquer coisa, tá? No sentido de um emprego novo ou de sair de um emprego, de comprar um bem ou de vender um bem, tudo isso requer contrato. Eu vou casar, aqui tem o Sol, pode sugerir que alguém vai casar e é do signo de Libra. Pode sugerir, sei lá, encontrar alguém, o amor da tua vida, entrar na tua vida, isso é um contrato de almas. Então, contrato pode ser algo, qualquer coisa, na verdade, que envolva mais que uma pessoa e precisa de um contrato para resguardar as duas partes, tá? Pode ser uma sociedade que se cria, pode ser muita coisa. Uma sociedade não deixa de ser um casamento, né? Viver com um sócio, com uma sócia, é algo bastante trabalhoso, como é um relacionamento a dois, tá bom?
Então eu tenho a força de Deus, representado pelo leão, e a força da deusa, representada por essa mulher, tá? De qualquer forma, vai haver um contrato na segunda quinzena. Pode ser gerado pelas coisas que acontecem na primeira quinzena aqui. E eu tenho a estrela. A estrela me fala de ilusões. Então, tome cuidado com as ilusões. Tome cuidado com o que você acha que é. Sabe aquela viagem na maionese, literalmente? Tá encoberto aqui e você fica viajando, achando, não tem certeza, mas também não pergunta. Então pergunta, por que você tá com medo de perguntar? Por que você acha que é e não vai atrás de ter certeza? Quando a gente tem certezas na vida, as coisas ficam mais produtivas, muito mais prósperas, porque a gente palpa as coisas. A gente não fica só no mundo das ilusões achando que é. Pergunta. Da mesma forma que você não tem bola de cristal para saber o que o outro está falando, e se ele não te fala, fica aquela situação amarrada, sabe? Cara feia, caras de bocas, patada, mas ninguém pergunta para o outro o que aconteceu. Por que você está me tratando assim? E toca a vida dessa forma. Não é ruim? Então mexa-se, mexa-se. Faça com que os contratos da sua vida sejam para prosperidade e não para as ilusões. Do ele não gosta de mim, ela tá me traindo, meu sócio tá me roubando. Isso é ilusão. Você não tem certeza. Senão não é mais ilusão se você tem a certeza. A estrela quer dizer isso. Toda estrela que você olhar para o céu e ver, ela já morreu. Então é uma ilusão. Você acha que está vendo algo que nem existe mais. Porém, se você usar uma estrela como um norte, por exemplo, você está lá no seu barco. Eu amo o barco, ele é sempre o meu exemplo. Você está lá no seu barco, uma super tempestade, o barco fica doido. Você perde a bússola porque ela cai e quebra. Tudo no barco desliga, você não tem nada mais que seja eletrônico funcionando. A carta náutica molha. O que você faz? Você pega uma estrela, espera passar a tempestade, porque durante a tempestade você não vai ver estrela alguma. Você amarra de um jeito que você não caia no mar, que você fique seguro. Quando abrir o céu, porque a tempestade sempre passa, né? A gente não pode ter a ilusão de que, nossa, agora eu vou morrer. Pode ser que você morra, mas pode ser que não. Então você tem que ter a noção de que tem que ter uma estrela para te guiar. É a única coisa que vai ter. Segue ela reto, que em algum momento você vai estar em terra firme. É disso que eu estou falando. Ah, mas outro exemplo que eu sempre dou, eu quero ser cirurgião cardíaco. Tá, mas você tem 30 anos e não terminou o primeiro grau ainda. Você vai ser cirurgião cardíaco? Pode ser que sim, mas vai demorar um pouquinho, não vai ser só porque você quer que você vai ser. Você vai ter que terminar o primeiro, o segundo, vai ter que entrar na faculdade de medicina, vai ter que se especializar em cardiologia e vai ter que virar um cirurgião. Não é em 2 meses, é em muitos anos. Então, tenha uma rota, traça uma linha reta e vai até onde você tem que ir. É isso que essa carta fala como exemplo, assim, como norte para você, literalmente. Não fique no mundo das ilusões. Está com dúvida? Pergunta. Quer chegar num ponto? Trace uma estratégia, faça um plano e vá. Não desvie porque acha que é mais rápido, porque o seu colega foi pela direita, pela esquerda e deu mais rápido. Faz o que tem que ser feito da forma correta, tá bom? É um mês muito bom, muito bonito, muito produtivo. Eu te desejo muito sucesso, porque me parece que você terá, independentemente de você fazer alguma coisa ou não. Mas se fizer, já que é um conselho, a chance de dar certo é muito maior, tá bom? Fica com a deusa, fica com Deus e nos vemos no mês que vem. Beijinhos!